Então, eu achei essa aula muito importante porque ela faz a gente ter um maior sentido da matéria. Porque quando a gente tem aula assim normal, a gente faz o exercício, aplica na fórmula e tal, mas às vezes a gente não entende muito bem. E assim a gente vê uma parada do nosso dia a dia também, a gente consegue entender melhor, ter uma noção de espaço e proporção também, né, já que é probabilidade. Eu gostei muito desse tipo de aula, dessa aula dinâmica, essa aula diferente, essa aula que sai do quadro, sai daquele ambiente de sala de aula, com o professor na frente e os alunos todos escutando atrás, perguntando. Sair um pouco disso, e a dinâmica em si, eu acho que puxa mais, traz mais os alunos, eles participam mais, têm mais vontade. E eu acho que faz a gente lembrar depois, a gente lembra de coisas que aconteceram durante a aula que vai trazer aquela lembrança daquilo que talvez, aquela formulazinha que a gente esquece às vezes, ou essas coisas que sempre acontecem. Eu achei bastante interessante o tipo de aula dinâmica lá fora, deu pra gente ter uma noção maior, assim, de espaço, de proporção, e acho que todo mundo gostou bastante e entendeu, assim, o propósito. É isso. Essa aula foi extremamente proveitosa para todos os alunos, assim, mesmo aqueles que têm muita dificuldade, conseguiram entender bem a questão da probabilidade, porque muitas pessoas não entendem na fórmula, na hora de aplicar a questão, mas quando vê que aquilo tem lógica, a lógica da probabilidade, a pessoa consegue entender facilmente na hora de fazer questões na prova, e ainda mais porque a probabilidade ela tem muita função na nossa vida. Achei essa aula muito interessante, pois nela pudemos aprender matemática de outra forma, saindo do giz, quadro, professor, caderno e exercício. Vimos que podemos usar matemática na realidade, usando coisas do cotidiano, como um CD, um quadrado, para, a partir daí, descobrirmos coisas que nós aprendemos, como fórmulas, e do nosso cotidiano extrair essas fórmulas da realidade para assim conseguirmos obter na própria matemática ideias da nossa realidade, nossas dúvidas, nossos problemas, e a partir daí conseguir ligar o que nós aprendemos na escola, numa sala de aula, com o que nós podemos utilizar na nossa vida, para a partir daí conseguirmos ter um sucesso melhor em relação aos nossos problemas. Com isso, eu acredito que essa possa ser uma nova e uma maneira utilizada para aprendermos não só matemática, como outras matérias na nossa vida. Além do que podemos utilizar recursos como a geometria, a probabilidade, e interligá-los, de forma de encontrarmos assim a probabilidade do geral. Alguma coisa? Essa atividade é interessante porque você pode procurar ladrilhos dentro da própria escola, e o formato desses ladrilhos ele não vai ser importante. Desde que caiba um CD dentro deles, né, você pode usar ladrilhos de diferentes formas. No nosso caso aqui, como a ideia era trabalhar com CD e o piso da sala de aula, que é o que a gente dispunha aqui, era muito grande, nós utilizamos durex, né, o que poderia ser feito também com giz marcado no chão, né? Ou seja, procurando utilizar recursos que não sejam difíceis de serem montados, porque o valor da atividade matemática está na atividade que você realiza e não no material que você está utilizando. Você tem, no estudo de probabilidade, você tem diversos contextos que você aborda a probabilidade por geometria. No nosso caso, nós fizemos essa abordagem de um problema geométrico, né, que você poderia ter feito esse estudo por probabilidade geométrica, mas ao invés de fazer esse estudo a partir da análise da área do CD e da área do quadrado, nós fizemos pelas frequências que o CD caía no interior ou não desse quadrado. Esse mesmo estudo ele poderia ser feito através de um modelo dentro do estudo que tem uma proporcionalidade das áreas do CD e do quadrado, mas que nesse momento foi mais interessante explorar pelas frequências que a gente conseguiria obter desses resultados e se aproximar dessa probabilidade que ocorre, que é em torno de 44%. Fazendo uma análise na tabela de frequência dos alunos, nós observamos que na maioria dos lançamentos, eles obtêm uma frequência menor do que 5, quer dizer, então, quando você faz a proporção de 10 lançamentos, né, e sendo 4 favoráveis ou menos, a gente vai obter
com certeza, uma probabilidade menor do que de 40%. Então, a gente vai se aproximar da probabilidade de 44%, que é o resultado dessa questão. Mas nós vamos obter um número menor.